Olá, hoje vamos falar sobre capacidade produtiva do serviço, ou seja, como é que a gente gerencia a capacidade de entregar resultado, prestar serviços, atender com algumas características específicas, né, para estratégias diferentes de lidar com a capacidade de serviço. Algo que é muito importante você adequar a sua condição de oferta com a sua demanda. E isso não é tão simples assim, porque depende principalmente daqueles principais fatores que nós já falamos várias vezes, que são volume, variedade, visibilidade e a variação de demanda. Esses 4 elementos vão estar presentes na preocupação de qualquer gestor de serviços ou gestor de operações, e eles vão fazer com que você tenha estratégias X ou Y para lidar com os problemas. Então vamos começar falando sobre capacidade produtiva. Então há várias formas de definir a capacidade produtiva, mas a definição que é usada nesse livro do Johnston e Clark é a do Nigel Slack, que também é um livro muito bom na área de gestão de administração da produção em geral, a produção, né, de bens ou de serviços. E o Slack diz que é o nível máximo de atividade de valor agregado em determinado período de tempo que o processo do serviço pode atingir, consistentemente, sob condições operacionais normais. Então, o que é isso? Eu tenho que estar preparado para atingir o máximo, né, e não atingir uma média ou o mínimo. Por quê? Porque se eu estou... eu tenho que estar o tempo todo preparado para atingir o máximo da atividade de valor agregado. Porque se eu estou atingindo menos, eu posso estar não atendendo a demanda, ou se eu estou atendendo a demanda com sobra, eu estou com capacidade ociosa, o que também não é bom ter capacidade ociosa durante um longo período de tempo, ou por várias vezes, porque essa capacidade ociosa ela é um desperdício de recursos. Você está gastando sem ter retorno sobre esse gasto. Bom, como é que a gente mede, então, o nosso nível de capacidade, né? O número de ligações a que um operador pode atender, por exemplo, consistentemente no curso de um turno, né? Isso é uma forma de medir capacidade. O número de refeições servidas para um restaurante durante um período do almoço, né? Então, por exemplo, eu posso ter um restaurante que tem 100 cadeiras, né? Então, eu vou conseguir atender 100 pessoas? Bom, com certeza o período do almoço ele é maior. Não vou atender só uma pessoa por cada cadeira. Essa cadeira vai ter uma rotatividade, mais do que uma pessoa pode sentar na mesma cadeira. Então, eu tenho uma capacidade maior para atender. Então, se uma pessoa tem, em média, demora de 20 a 30 minutos para o almoço, e o restaurante fica aberto durante 4 horas, em teoria eu teria capacidade de atender até 8 pessoas, né, em uma mesma cadeira. Então, com 100 cadeiras eu teria, em teoria, 800 serviços feitos dentro de um período de 4 horas. Acontece que a demanda não acontece de maneira linear e ela também depende de outros fatores, como, por exemplo, numa mesma mesa de 4 cadeiras, eu não vou ter sempre 4 pessoas. Algumas vezes eu vou ter uma pessoa só e outras pessoas não vão se sentar ali. Em outra situação eu posso ter 2, em outra ter 3 e em outra ter 4. Então eu nunca vou ter essa linearidade na capacidade de atendimento. A outra é que há períodos diferentes de demanda. Se o meu restaurante ficar aberto das 11 da manhã até as 3 da tarde, eu vou ter períodos de pico, onde tem mais gente, provavelmente vai ter fila, e por outro lado eu vou ter momentos em que vai haver ociosidade, ou seja, eu tenho capacidade de atender, tenho garçons, tenho mesa, tenho cadeira sobrando, mas não tem cliente para sentar e nem para consumir. Então, isso são exemplos, né, de como medir e como adaptar a sua capacidade àquela demanda que você tem. Outro exemplo, o número de ligações de manutenção atendidos por um engenheiro de serviços de computadores durante 8 horas diárias, né? O número de telesuporte, né, de helpdesk que alguém atende lá. Bom, e aí existem estratégias diferentes para fazer trabalhar com esse nível de capacidade. Uma delas é chamada de estratégia de nível de capacidade produtiva e ela trabalha com o nivelamento da capacidade. Nesse caso, os recursos escassos ou caros, né, que normalmente são escassos, a gente não tem todos os recursos sobrando à disposição, são mantidos em nível constante e a organização deve gerenciar as questões significativas da qualidade do serviço. Então, independente da demanda, eu vou manter o nível de capacidade, vou nivelar a capacidade. Existe uma estratégia de acompanhamento da demanda pela capacidade produtiva. Então, a organização de serviço tenta, na medida do possível, igualar a oferta à demanda, para dar flexibilidade à operação. O principal objetivo é fornecer altos níveis de disponibilidade de serviço ou rápida resposta, do modo mais eficiente. Então, qual seria a principal diferença entre essas duas? O primeiro, vamos pegar lá que eu tenho uma oficina mecânica com 10 elevadores.
então eu só posso ter 10 carros sendo, se o carro precisa de elevador, eu só posso ter 10 carros sendo atendidos ao mesmo tempo. Então mesmo que eu tenho hoje 30 mecânicos, se eu colocar 60 mecânicos, isso possivelmente não vai mudar muita coisa, porque eu preciso abrir mais espaço. Então muitas vezes a estratégia de se fazer é de manter o nível e agendar, né, e isso vai fazendo com que a fila de espera aumente. É como acontece muitas vezes, alguns médicos, né, que você não tem como colocar. Esse médico, ele atende tantas pessoas por dia. Então, e a pessoa quer ir naquele médico. Então, você às vezes liga lá, eu quero fazer uma consulta, só tem para daqui a 3 meses. O que acontece? Eu não tenho como aumentar a minha capacidade de atendimento, então eu não faço esse acompanhamento da demanda para adequar a estratégia de oferta, eu simplesmente mantenho o nível e vou fazendo outros tipos de gerenciamento, né, de qualidade de serviço e tudo mais. Já a estratégia de acompanhamento, ela tenta adaptar. E existe a estratégia de gestão da demanda, que em vez de alterar a capacidade produtiva da operação do serviço, a organização influencia o perfil da demanda, suavizando a carga sobre os recursos. É um pouco mais complexo, a gente vai falar depois sobre a gestão da demanda, mas essa é normalmente a forma melhor de se tratar a questão da capacidade de oferta, né, capacidade de atendimento. Então, as estratégias de nível de capacidade, nivelamento, para essas 3 estratégias básicas, né, acrescentamos uma depois que vem, que é chamada de estratégia de zona de risco, que também a gente vai ver lá no final, é a 4ª estratégia. Ela é definida como um modo que a organização se esforça ou não para atender a maior demanda do que a projetada rotineiramente pelo sistema. A razão de a denominarmos de estratégia é de que, em razão do ato de balanceamento entre qualidade e produtividade do recurso, haverá sempre rápidos aumentos da demanda que sobrecarregam a organização. Então é uma última a 4ª e última estratégia. Aqui tem um exemplo da estratégia de nivelamento, né, a primeira que a gente falou, de capacidade de atendimento, em que você tem aqui no horário, né, estratégia para uma clínica de atendimento médico, você tem o número de pessoas numa fila e você tem aqui um número 12 nesse risco do meio, pontilhado no meio, que é a capacidade média de atendimento. Em alguns momentos você vai ter uma demanda maior, e aí chega lá 16, o que vai acontecer é que você vai aumentar a sua fila, né, e até o momento que você tem lá o final programado e você não aceita mais ninguém depois daquele horário de 3h30 da tarde, porque você vai continuar atendendo as pessoas até as 4 horas, mas ninguém mais entra na fila. Então, eu faço essa gestão a partir do nivelamento da minha capacidade, né, e aí eu trabalho com senhas, né, e coloco com limite de número de agendamentos, né, então se a pessoa ligar e quiser mais pessoas do que eu consigo atender, eu não aceito esses agendamentos, né, se as pessoas chegarem e falarem, mas eu quero ficar na fila, você fala, não, hoje não tem mais espaço. Então esse é um tipo de forma, né, de estratégia de gestão, quando você não consegue ampliar a sua capacidade de atendimento. Na estratégia de acompanhamento, a gente faz uma série de adaptações para poder acompanhar. Então, aqui está um exemplo de fast food, né, em que, logicamente, o objetivo é o lucro, então eu tenho que atender, quanto mais atendimentos eu fizer, mais dinheiro eu ganho, então eu tenho que ser mais flexível, né, e aí eu vou ter o gráfico de cima que mostra o número de clientes e é o perfil da demanda diária. Então eu tenho 3 momentos de pico, um é às 8 horas, antes das 8 horas da manhã, o outro entre meio-dia e 2 da tarde, e o outro no final da tarde, entre 16 e 20 horas, e sendo que os picos mais curtos, né, são o da manhã. O mais curto é o da manhã, que começa às 6 e termina lá por volta das 8, e os outros 2 são picos que são mais robustos, né? Eles demoram mais tempo. Então, eu vou ter que ter estratégias diferentes para poder fazer uma flexibilidade de atendimento. E aí eu tenho aqui na parte de baixo desse quadro da programação de funcionários do dia, eu tenho aqueles funcionários que são fixos, que vão ter lá a equipe 1 de funcionários essenciais no começo, e equipe 2 de funcionários essenciais, possivelmente essa equipe porque vai trabalhar com turnos, né? Você está vendo que começa às 6 da manhã e termina às 10 da noite, então eu vou ter que trabalhar com 2 turnos de pessoas, não vão ser as mesmas pessoas que vão ficar de manhã até a tarde, então eu tenho 2 equipes, mas eu tenho equipes volantes, que são equipes que vão trabalhar em tempo parcial e equipe de horário móvel, que eu vou chamar de acordo com a demanda, porque esse movimento de pico ele também não é exatamente igual todos os dias. Durante a semana eu vou ter
um comportamento, um perfil diferente de consumidor. No final de semana eu vou ter outro perfil de consumidor, eu tenho que ter uma equipe de tempo parcial, ou seja, horistas, que eu vou chamar quando necessário, que vai depender da demanda, e vou colocar no horário que for necessário também. Então eles não têm um horário fixo, né? Eu chamo, esses funcionários vêm para atender aquele momento de pico. Isso é o acompanhamento da demanda. Você tem níveis flexíveis de funcionários. Algumas organizações utilizam contratos flexíveis de trabalho, que hoje, né, é possível, né, contratar por hora, permitindo ao gerente de operações decidir quando os funcionários estarão trabalhando. Em algumas situações, os funcionários trabalharão em horário fixo, mas em muitas organizações varejistas podem não saber quando estarão trabalhando até as próximas mudanças. Outra abordagem é empregar funcionários em tempo parcial, com a obrigação de fazer horas extras quando necessário, embora isso não é muito bom, né, porque você pode gerar uma insatisfação das pessoas trabalharem em horário que elas não querem trabalhar, e logicamente isso pode impactar na qualidade do serviço ou na percepção de quem recebe o serviço, porque vai estar sendo atendido por pessoas que estão contrariadas. Então, flexibilidade, o gerente de operações deve estar consciente da possibilidade de ressentimento dos funcionários por terem que trabalhar em horários inconvenientes e do efeito destrutivo do mau serviço ao cliente, se é que isso vai acontecer. Então, ainda uma outra estratégia de acompanhamento da demanda, né, o uso de subcontratados ou de funcionários temporários. As organizações podem empregar funcionários temporários ou subcontratados para lidar com a sobrecarga de trabalho no curto prazo, embora esses funcionários possam estar disponíveis, podem não estar suficientemente treinados, porque são pessoas que vai ter alta rotatividade. Você chama a pessoa num dia, depois outro dia você chama ela, não pode vir, porque ela tem compromisso com outro lugar, e você vai ter que chamar uma pessoa que nunca veio antes, então existe toda uma diferença de capacidade de treinamento ou de conhecimento que a pessoa tem da organização e do trabalho. Então, isso tem um custo, né, que é o custo do aprendizado também e o custo da insatisfação do cliente. Então, podem não ser suficientemente treinados ou motivados para prestar o serviço no estilo da organização. No entanto, algumas organizações relatam que seus funcionários temporários podem ser mais atenciosos e menos complacentes do que os fixos. Alguns call centers utilizam organizações especializadas para atender a períodos de pico de demanda. E a gestão da demanda, então, a maioria das empresas opera numa abordagem mista, que junta tanto a de nivelamento quanto de acompanhamento, e isso sim seria uma gestão de demanda, né, a gerir essa capacidade para a gestão da capacidade produtiva, seja de acompanhamento da demanda ou de nivelamento. A maioria das organizações de serviço opera em algum grau entre esses dois pontos aí, e aqui alguns exemplos dessa abordagem. Por exemplo, estratégias de preço. Tipicamente oferece incentivos de preço para encorajar os clientes a mudarem para períodos fora do pico, né? O happy hour em um bar é um exemplo disso, quando você tem lá cerveja mais barato, naquele horário que normalmente tinha pouco movimento, né? Então você coloca algum atrativo para as pessoas irem até lá. Ou, por exemplo, em alguns restaurantes, em capitais, você entrar para almoçar até meio-dia, você paga mais barato. Depois de meio-dia para frente, você paga mais caro para incentivar que as pessoas cheguem mais cedo e preencham os lugares do restaurante antes do horário de pico, que normalmente é meio-dia, meio-dia e meia pela frente. Então, você cria algum tipo de incentivo para você fazer esse nivelamento da demanda a partir do preço. Serviço restrito nos horários de pico, então aqui a filosofia é similar, embora tomando a forma de um desincentivo, né? Nesse caso, a organização pode fornecer um serviço limitado nos horários de pico para encorajar os clientes a mudarem para os horários menos turbulentos. Alguns restaurantes adotam essa política também com um menu mais restrito nos horários de pico. Você não tem todas as opções naquele horário em que vai ter mais gente querendo estar lá para você conseguir distribuir essa demanda ao longo do dia. Canais de serviços especializados, né, em vez de fornecerem um serviço geral todas as vezes, o fornecedor pode optar por segmentar a demanda e alocar horários específicos para as necessidades especiais. Então, por exemplo, colocar idoso, vai ser atendido tal hora, tal hora. Consultórios médicos, né, são um bom exemplo, com horários previstos para vacinação, acompanhamento clínico de mães e bebês, além de consulta. Isso permite a programação do trabalho de especialistas em horários restritos, frequentemente melhor utilizando os recursos escassos. Então, você faz uma programação exatamente para não ter um fluxo tão grande de pessoas. Olha, tal serviço é prestado só de tal hora a tal hora. Propaganda e promoção, o aumento da conscientização pública do serviço e a informação dos clientes sobre as ofertas especiais estimulam a demanda. As livrarias não apenas anunciam, mas também estimulam a demanda.
organizando sessões de autógrafos, né? E um problema específico com a propaganda é que ela tende a aumentar a inexatidão de qualquer modelo de previsão usado pela empresa. Embora seja possível rastrear a eficácia da propaganda para estimular a demanda, é frequentemente difícil prever o provável impacto de uma nova campanha, porque pode realmente causar um impacto imprevisível. Você achar que você vai ter, você faz uma promoção, faz uma propaganda, ou contrata um digital influencer lá para vir dar autógrafo numa livraria, e você espera 500 pessoas, aparecem 5.000 pessoas. Isso pode acontecer num restaurante, qualquer tipo de serviço, inclusive nos serviços públicos, quando você tem alguns momentos, né, e aqui um exemplo disso que acontece muito, é quando tem algum tipo de demanda específica por um serviço, como Receita Federal, o fundo de garantia da Caixa, e que a Caixa não dá conta de atender um fluxo enorme de pessoas querendo ter acesso, né? Agora a gente teve o problema do volume de pessoas para receber o auxílio emergencial, e é um serviço que você sabe que vai ter uma demanda muito grande, mas eu não posso, nunca vou conseguir me preparar para atender um estouro de demanda, porque esse é uma demanda muito pontual, ela acontece nesse momento, mas ela não vai acontecer sempre, e aí eu não posso gastar meu dinheiro preparando-me para receber um volume de gente que não vai ser constante depois. E aqui tem um quadro, né, destacando aí as características principais de cada uma da estratégia. Então, primeiro, do lado esquerdo, né, a estratégia de nivelamento da capacidade produtiva, assegurar que os aviões estejam voando com capacidade máxima mais frequentemente possível. Isso para evitar o desperdício de dinheiro, porque o avião decola, se a poltrona estiver vazia, ele está perdendo dinheiro, se estiver tudo cheio, ele está ganhando dinheiro. Então, uma linha aérea é importante manter os assentos cheios, né? Numa estratégia de acompanhamento é contratar funcionários para o departamento de reservas e assim atender a demanda e assegurar as marcações de voos para evitar que as pessoas não deixem de viajar porque não conseguiu comprar passagem. E numa gestão de demanda, promover a demanda fora do horário de pico, tentar trabalhar com preços, isso é muito comum, preços diferentes em horários diferentes, né? Principalmente voo noturno, voo de madrugada. Teve uma época que as empresas, agora não tanto por causa da pandemia, mas estavam oferecendo, por exemplo, um voo que durante o dia custava R$1.200, à noite custava R$200. Né? À noite, assim, 1h da manhã, 2h da manhã, que normalmente é um horário que as pessoas não querem viajar, mas o avião precisa voltar, ele foi para um determinado lugar, ele precisa voltar daquele lugar, então por que não voltar de madrugada com gente do que voltar vazio? Né? Então, maximizar o rendimento, né, de cada voo para poder trabalhar com o máximo possível de receita cada vez que o avião decolar do chão. Numa seguradora, na primeira coluna, né, proteger os especialistas da retaguarda, o pessoal que trabalha com os atuários lá, né, e especialistas em investimento, das variações da demanda de clientes. Então isso é importante, né, porque se houver um estouro, são profissionais especializados que eu não consigo aumentar e diminuir a quantidade deles de um dia para o outro. Na estratégia de acompanhamento, eu vou ter lá uma operação de venda direta, através do call center, programada para fornecer acesso máximo aos clientes. Então, mesmo não sendo o atuário, né, que vai trabalhar na retaguarda, mas eu posso criar uma estratégia de acompanhamento, colocando mais gente na linha de frente para poder fazer vendas, né? E uma gestão da demanda, influenciar o ciclo de venda para que não coincida com os picos de renovação das apólices, porque é o momento que você tem mais trabalho, é o momento que você vai renovar, e isso se juntar, né, ao momento das promoções de venda, isso pode encavalar tudo. Numa cadeia de restaurantes, na primeira coluna, manter o fornecimento de alimentos básicos mais próximo possível do nível que se espera, plena utilização das instalações do processo. Num acompanhamento da demanda, as equipes de funcionários refletem a demanda prevista, utilização de funcionários em tempo parcial, nos horários de pico, contratação de funcionários extras para atendimento da demanda imprevista, ou seja, acompanhar, né, os picos, a variação da demanda, utilizando essas estratégias de acompanhamento. No da esquerda, o que acontece? Não, eu tenho um número de mesas, um número de pessoas que eu atendo por dia, e é isso, né, eu vou trabalhar com manter no meu nível de capacidade produtiva. No lado direito, na gestão da demanda, atividade promocional para estimular a demanda nos períodos de baixa, ofertas especiais que permitam descontos nas compras em grande quantidade, né, por aqueles clientes. E aí tem um conceito muito importante, que é a questão do gargalo. O gargalo é algo que
Normalmente nos processos você tem alguns problemas, né, que a gente chama de gargalo, que são aqueles processos problemáticos. Então, só para exemplificar, você tiver uma corrente com 1000 elos e 999 elos dessa corrente tem a capacidade de aguentar 1 tonelada de peso. Você tem um elo nessa corrente que só aguenta 100 quilos. Qual vai ser a capacidade máxima da corrente? Vai ser 1000, 1 tonelada, ou vai ser 100? Vai ser 100 quilos. Esse elo é o gargalo. Esse elo é o que faz a restrição de toda a cadeia. Então, identificar o gargalo é muito importante para você fazer essa avaliação da sua capacidade produtiva, porque às vezes você quer aumentar a produção, aumentar a capacidade de entrega, capacidade de prestação de serviço, mas você tem um gargalo que te restringe. Então você precisa identificar quais são os processos gargalo, o que pode dar errado se eu, por exemplo, tiver um estouro de demanda. E aí trabalhar na gestão de recursos desse processo gargalo para que você consiga não passar sufoco quando você tiver uma variação muito grande de demanda, ou seja, um pico, né, de demanda. Então, e aí você sabe onde você tem que pôr recursos, né? Por exemplo, no momento de pico de demanda, eu vou ter que tomar mais atenção com os meus processos gargalo. E esses processos, eu posso, por exemplo, tirar gente de um processo que não é gargalo para passar para fazer uma atividade no processo gargalo. Com isso eu faço um balanceamento da minha capacidade de atendimento, e aí eu reduzo esse gargalo, reduzo a restrição que eu tenho na minha cadeia de processos. E aí nós temos um exemplo, né, de gargalo, que era num fluxo original à esquerda, né, um fluxo original e o fluxo revisado do exame de propostas de crédito dentro de uma instituição. Então, do lado esquerdo, como é que as coisas aconteciam? Entrava lá um processo, uma proposta, né, e demorava 25 horas para ser realizada essa atividade. Depois era feita uma análise de risco, que era feita por um atuário, que demora 15 horas para fazer isso. E depois a informação da decisão para o cliente, 30 horas até chegar essa informação lá para o cliente. Então, o que acontecia é que todas as propostas eram analisadas por um atuário. Mas o atuário, existe, logicamente, uma quantidade restrita, é um profissional raro, né, de remuneração alta, e que eu não tenho quantidade suficiente para poder fazer o atendimento. Então, ali na análise de risco feito pelo atuário, existia um gargalo. E esse gargalo foi identificado. E aí no fluxo revisado se identificou o seguinte: nem todas as propostas precisam passar pelo atuário, porque algumas delas são tão simples, tão óbvias, que a análise de risco ela pode ser feita por um outro profissional que eu tenho em mais quantidade. E aí eu vou separar, uma parte vai para o atuário, que são aquelas que realmente exigem uma análise atuarial. Então, do lado direito desse fluxo revisado, você tem 50% das propostas foram enviadas para o atuário, mas 50% delas foram decisão definitiva de sim ou não, baseada no score que a pessoa tem, né? Eu analiso lá o Serasa, SPC, alguma coisa, e eu já tenho uma resposta, sim ou não, que não precisa passar, porque não é uma decisão sofisticada. E aí a informação de decisão é entregue para o cliente. Com isso, o que acontece? Acontece que o meu gargalo foi retirado. E aí, como indica, né, na figura anterior, a capacidade original estava restrita à produção dos atuários, né, de 15 propostas por hora, que era isso que ele conseguia fazer. Desculpa, que eu coloquei, eu estava comentando 25 horas, 15 horas, 30 horas, na verdade, a quantidade de propostas por hora. Então, entram 25 propostas por hora, mas existe um gargalo de 15 propostas por hora sendo analisadas por esse atuário. E aí, no final, na hora de entregar a decisão, eu tenho 30. Então, o que acontece aqui? Esse meu processo do meio, né, no fluxo original, de 15 propostas por hora, ele é um gargalo, porque por mais velocidade que eu tenha lá em cima, de 25 e de 30 lá embaixo, se eu tenho no meio um processo que só faz 15 por hora, eu estou limitado a 15 por hora. É a história do elo da corrente. Se o limite de um elo é de 100 quilos, toda a corrente vai ter o limite de 100 quilos, tá? E aí na proposta do lado direito, o que aconteceu é que o atuário continua fazendo só 15 propostas por hora. O que acontece é que grande parte daquelas 20, né, daquela análise que era feita anterior, passou a não passar pelo atuário,
E a decisão ia diretamente para entregue para o cliente a partir de uma resposta simples de sim ou não. E aí o que aconteceu é que houve uma redução no tempo de atendimento e o número de pessoas atendidas aumentou. Então reconheceu-se que muitas propostas não exigiam a aprovação dos atuários, porque os scores de crédito indicavam uma aceitação ou rejeição clara, que podia ser tratada por funcionários menos experientes e mais baratos. E aí eu posso ter mais gente trabalhando, fazendo esse tipo de análise mais simplificada. O processamento inicial tornou-se um pouco mais longo. Então, ao invés de 25 propostas por hora, essa análise inicial para decidir, antes era 25 por hora do lado esquerdo, agora são 22 por hora do lado direito. Então, mesmo tendo aumentado um pouco o tempo para fazer a análise de cada uma dessas propostas, esse aumento foi pequeno, de 25 para 22 propostas por hora, o aumento foi pequeno. Então, tornou-se um pouco mais longo, mas o processo revisado, ou seja, apenas 50% das propostas precisavam ser examinadas por um atuário. Assim, a capacidade do processo todo aumentou aproximadamente 50%, chegando a 22 propostas por hora, sendo que antes eram 15 propostas por hora, porque o gargalo era a análise feita pelo atuário. E aí a estratégia 4 é uma estratégia de gerenciando a zona de risco, mas esse é um assunto para a nossa próxima aula, vamos parar por aqui. Nós vimos então 3 estratégias, a primeira de nivelamento, a segunda de acompanhamento, a terceira de gestão da demanda e agora do risco. Mas a gente vai falar sobre isso na próxima semana. E então até lá, espero que o trabalho esteja ficando jóia. Tá jóia? Então até a próxima aula na semana que vem. Até mais.